Boa noite a todos. Estamos aqui abrindo mais um canal de comunicação com as pessoas interessadas nas estripulias da nau de Ícaros, que este ano começa com um projeto novo chamado Árvore. E pela primeira vez a gente resolveu partir de um trabalho ligado à técnica para a criatividade, né? Ao contrário do que a gente fez talvez ao longo desse tempo todo, que era a partir da criatividade, a gente ia desenvolvendo recursos técnicos. E agora a gente resolveu fazer um lugar inverso, pensando que das outras vezes todas, talvez a gente soubesse como resolver. E dessa é a primeira vez que a gente não sabe. A gente está partindo de uma outra lógica para a construção do novo projeto. Esse projeto está dentro do Fomento ao Circo, aqui da cidade de São Paulo. É um primeiro projeto audiovisual da Nau de Ícaros. O resultado ele será audiovisual. Acho que, em primeiro lugar, tinha um desejo de alguma forma, reunir num projeto tantos anos de pesquisa, né? Principalmente com relação às cordas de alpinismo e esse aparelho que a gente usa para realizar em tantos espetáculos, né, que a gente já experimentou as cordas. E revelar a técnica sem acabar com a magia ou sem entregar um pouco da poesia, como é que a gente faz isso artisticamente, né? A gente acho que tem a nossa maneira de fazer na nau. Mas acho que esse recurso audiovisual, de fato, coloca a gente num lugar que agora a gente está experimentando muito diferente. Mas pela primeira vez a gente falou, puxa, né, tanto tempo trabalhando com isso, tanto repertório já criado em cima desse equipamento específico, que é a corda com o recurso das polias e dos freios e da cadeirinha, que a gente falou, puxa, vamos até o fim disso e talvez encontrar a dramaturgia, a poesia, a transposição para o artístico a partir de um estressamento do técnico. Só que a gente foi para um lugar que a gente escutou uma frase que era assim, que quanto mais profundas forem as raízes, mais altos serão os voos. E a gente curtiu essa coisa e era uma ambição também do grupo, algo ligado mais à subjetividade e da relação do homem com a natureza. Um dia a gente ia poder tocar nesse assunto, e um assunto que sempre veio junto com a Nau de Ícaros são essas coisas das ancestralidades ligadas à cultura brasileira, as danças, as festas, e de repente a gente se deparou com algo bastante ligado a um discurso ligado à natureza. Que eu falei, puxa, está na hora de a gente chegar próximo da Poema, com tudo que a Poema já fez em relação a isso. A gente está começando e tudo, a impressão que eu tenho é que toda essa vida vivida contigo tem a ver com isso. E acho que tinha muito a ver, vai ser muito legal. Queria que você falasse um pouquinho o que é isso, né? Por que esse elemento, esse aparelho, por que o bambu? Acho que você pode falar muito melhor. Então acho que eu preciso contar uma história. Por favor. Que é a história de como o bambu encantou a minha vida, né? Naquele momento eu estava muito inquieta com as questões ambientais, e aí, para achar uma solução nada modesta, a gente construiu uma geodésica de bambu de 11 metros de altura. Uau. E 22 de diâmetro. Uau! Então a gente foi vivendo assim ao longo desses anos, né? Já temos 6 espetáculos
produzidos e circulados. Tenho pensado bastante ultimamente, né, nesse nosso contexto tão caótico, sociopolítico, ambiental e tudo mais, que se a gente fica só prestando atenção no noticiário, realmente dá um desespero, né? E cada vez mais parece que coloca a gente contra a parede para fortalecer a nossa esperança, a nossa capacidade de continuar acreditando e trabalhando na construção de algo bom, assim, né? De algo que pode dar certo ainda, apesar de tudo. Então, hoje eu vou convidar Daniel Elias, que é um cara que começou, posso dizer, os primeiros passinhos conosco, dentro do Galpão do Arnaldo de Ícaros, e depois foi buscar sua formação na Escola Nacional de Circo. Um mundo novo para mim se abriu aí no Galpão. Foi muito legal participar de estreias e assistir os espetáculos da companhia. Foi muito rico para mim. E a partir daí eu fui procurar outros caminhos também. Então eu fui para a Escola Nacional de Circo no Rio. Foi muito bom também, porque aí eu vivi um circo mais, vamos dizer, clássico, um circo clássico. A gente começou o processo de criação, vamos montar e desmontar essa estrutura, para a gente conhecer a estrutura. E o espetáculo acabou virando a montagem da estrutura, né? Mas eu vejo que a gente está num outro momento, né, da técnica. Hoje não estamos mais tão preocupados somente com aquilo que é a precariedade do uso de um cabo de aço inapropriado ou uma corda muito usada. A gente já está também num novo estágio, né, de preocupação não só da segurança, mas além da segurança, da tecnologia, né, de como a gente consegue misturar a tecnologia e transformá-la em criação, né? O Veracidade foi um trabalho muito legal que a gente fez, mas que a gente não conseguiu circular, porque ele tinha uma necessidade técnica, um rider técnico tão bizarro, tão grande, que praticamente a gente não conseguia um teatro ou mesmo uma lona que suportasse aquela quantidade de ancoragens aéreas, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho pensado mais nos últimos trabalhos que eu tenho feito. Estou até numa nova criação agora, que está começando aí no Rio, e que eu vou entrar assim que eu voltar de viagem. E a gente tem falado sobre isso, assim, a vontade de estar em cena é maior do que a grandiosidade do que você vai construindo. Oi, como está? ¿Está todo bien ahí? ¿Su casa? Ese mundo está tanta movida, tantas cosas que tenemos que empezar despacito y preguntar, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que todo
se revolucionó con la pandemia, creo bueno, que surgieron cosas diferentes. Claro. Entonces, es como que siempre la danza estuvo primero y ya después de un tiempo, creo que se pudo de alguna manera profundizar en el lenguaje de la danza y sofisticarlo, porque al principio por ahí estaba más invadida un poco por qué se puede y no se puede, qué hago, qué no hago, bueno, cosas así. Bueno, al principio desde los arneses tuve que crear, porque yo había probado unos arneses de escalada y me resultaban muy dolorosos, muy incómodos, y medio que de casualidad una persona que vendía arneses le había hecho a su mujer un arnés para ella, y me lo dio a probar y dije, ay, no, quiero. Y después, cuando quise, por ejemplo, poner un punto de sostén atrás, pero levantado, readaptamos un arnés de kitesurf, porque era una manera de que no apretase tanto las costillas, como que la técnica para subir y bajar bailarines con polipastos, después hice tirolesas, contrapesos. Bueno, fui investigando, pero de todas maneras creo que la técnica por ahí es bastante sencilla en un punto, es bastante manual. Yo no uso motores, yo todo lo hago personas. Sé que los motores deben dar toda otra posibilidad, por ahí en algún momento me pongo a investigar, digamos. Pero claramente este trabajo va de la mano de la técnica, porque nosotros estamos bailando en un aparejo, en una cosa que nos tenemos que conocer con la técnica para después poder encontrarle cosas. Y es todo un descubrimiento, porque no es que eso existía. Entonces Claro. lo tuve medio como que ir encontrando. Ahora por ahí es más fácil porque, bueno, pasó el tiempo y ya mucha gente, digamos, siguió, entonces, bueno, ya está más divulgado. Põe umas fotos para a gente, enquanto a gente conversa, do espaço, quando a Naudícaro esteve lá. Muy Y sabes bien. lo que me impresionó cuando fuimos, y puedes hablar algo también si ves en la imagen, es que la clase, vos estaba sola y nos ponía colgados, ponía la cuerda y volvía, estaba sola, hacías todo. Así, mira, qué energía. Sí, ¿no? Eran 10 años atrás, ¿no? 11. 10 años atrás. Ahora pongo 11 3 años. personas que lo hagan. Sí, ¿no? Ay. No, porque tenéis todo muy arreglado, ¿no? Muy práctico de hacer toda la estructura, está todo muy... Claro, sí, sí, sí. Esse trabalho todo tem a ver com a criação e tecnologia no circo, né? Como que essa parte técnica se envolve na criação, é o ponto de partida das ideias, como a segurança e a construção de aparelhos estão envolvidas nesse trabalho, e como a inventividade e o entrelaçamento entre o fazer artístico e as demandas técnicas são ponto de partida, os limites e a grande potência dos nossos trabalhos. Eu acho que dentro desses parâmetros de criatividade, desses temas, não podia ter pessoa mais bacana hoje para a gente conversar e encerrar essa roda, que é o Pablo Nordio. Quando a gente nomeou, em algum momento agora, recente, não, eu sou analógico, né? Eu tenho dificuldade com essa tecnologia, não sou tão tecnológico. Eu fico tentando agora, que a gente está se reabrindo e tudo mais, quanto tecnológico nós somos, quanto a gente desenvolve e cria junto com a tecnologia, né? Você não sente isso? Eu acho que a tecnologia que a gente tem, e é uma fala da nossa amiga Palhaça Rubra, é a tecnologia humana que a gente tem. Sim. Porque sim, a gente é tecnológico também, mas não somos. Como é feita a tecnologia, é assim, por isso digo, a tecnologia humana a gente tem, mas não temos essa tecnologia do Soleil, por exemplo. Não sei se pode dar... Claro, claro. Isso que você falou, a gente não é com um botãozinho que gira,
Tudo bem, o mais tecnológico pode ser um motor que sobe e desce e tem velocidade. Eu acho isso ótimo dos materiais, né, que a escalada trouxe para o circo. Então, acho que introduzir isso no circo dá muita mais segurança. Você sabe que trabalha com um material que é certificado. Então, ter esse tipo de tecnologia, isso também pode ser uma tecnologia. Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as informações que nós reunimos nos últimos 30 anos de trabalho. O circo, com todos os seus saberes, é um lugar de uma tecnologia incrível. O conhecimento técnico de cada equipamento envolvido era muito interessante desde o início. A gente percebeu também que as medidas necessárias para que a gente pudesse executar os números aprendidos na sala de ensaio e levássemos para o teatro, a gente teria que respeitar as alturas, as distâncias, e passamos a ter uma nova necessidade de conhecimento, que era a estrutura do urdimento do teatro. Como iríamos garantir as distâncias, as alturas em teatros diferentes que nós fôssemos. E aí a gente descobriu um equipamento super interessante que eu vou até mostrar, que é essa algema. A partir desse equipamento, passamos a unir as varas de cenário com outros canos e a gente pôde fazer um grid a partir das varas de cenário do próprio teatro. A gente completava essa estrutura para o próprio urdimento, fazendo um grid super seguro e com uma visualidade onde não havia outra interferência. O público que olhava para essa caixa cênica totalmente aberta, via os mesmos elementos de composição do teatro. Se eu fosse escolher um equipamento, seria o Grigri, que é este equipamento aqui. Eu acho que a gente pode dizer, a Naudícaros pode dizer que quase todo o trabalho da Naudícaros, do desenvolvimento coreográfico, técnico, acrobático, é sobre esse equipamento aqui. O mais importante, talvez, que deva ser ressaltado aqui, é a equipe que trabalha conosco, que trabalha com a Naudícaros e que desenvolve essas etapas do processo. São estes que amadurecem conosco e desenvolvem a possibilidade de um espetáculo acontecer no seu nível mais alto, técnico e artístico. Conforme a gente evolui tecnicamente, a gente consegue criar outras coisas. Conforme a gente evolui tecnicamente, a gente consegue transformar essa técnica em poética, ao ponto de chegarmos hoje, neste projeto, Art.Voré, tem essa dimensão de pegar todos os dispositivos que nós inventamos, de voos, de sobrevoos, de pendurados, parede, chão, para criar um projeto. A gente pegou a técnica e fomos tirando tudo para sobrar simplesmente a técnica. E a partir daí encontrar uma nova poética. Portanto, eu agradeço quem participou, quem esteve conosco até agora e convido todos a conferirem os resultados desse projeto.